Esse vídeo tem duas funções claras. A primeira é explicar o que está acontecendo com o Bitcoin, por que ele caiu tanto de preço. E a segunda função é falar para você se vale a pena você comprar Bitcoins agora, visando tanto a reserva de valor ou obter lucratividade com essa criptomoeda, tá? Então eu quero explicar esses dois pontos para você com clareza. Então primeiramente aqui hoje o Bitcoin está custando 63.779 dólares por criptomoeda. Quando colocamos no gráfico de um mês, né? Ele chegou aqui numa máxima de 72.500 dólares e agora ele está aí aproximadamente 10 mil dólares aí abaixo dessa máxima, né? Podemos colocar uma média de 9 a 10 mil dólares aí de diferença, né? Esse movimento, ele assustou muito, inclusive os novos investidores que nunca passaram por uma correção mais rígida no Bitcoin. Porém, quando você pega o gráfico geral do Bitcoin, você pega um tempo gráfico maior, no caso aqui um dia ou uma semana, vamos deixar um dia aqui na TradingView, né? Você pega esse gráfico maior e você volta aqui lá da última vez que nós batemos a alta histórica, né? Nós temos aqui esse período aqui entre 2022, 2021 e 2020 aqui logo atrás, tá? Você pode perceber que o Bitcoin tem esses momentos de um pico e uma correção forte e novamente mais um pico, que é uma alta, né? Porém, você não só encontra uma alta em linha reta, isso aqui não existe. Esse gráfico aqui verde, no caso, ele não existe, né? Uma linha reta de alta. Então, você tem os seus altos e baixos, né? Esses momentos aqui de correção, eles acontecem geralmente com notícias ruins. O que está acontecendo agora com o Bitcoin? A maior notícia, sim, que pode ser prejudicial em relação ao Bitcoin é o nosso novo conflito, né, entre aspas, o novo conflito entre essa nação aqui e Israel, né? Então, quando você tem esse novo conflito estourando, você tem uma tensão global aumentando, o que impulsiona moedas fortes como o dólar para uma valorização perante outras moedas como o real, por exemplo, né? E o Bitcoin, ele é extremamente reativo a esse tipo de informação, tá? Então você tem um movimento reativo logo aqui atrás em mais ou menos 2020 para 2021. Por quê? Nós estávamos tendo uma crise sanitária global. Então o Bitcoin, a primeiro momento, ele é muito reativo a notícias pessimistas e ruins que acontecem no globo de modo geral. O Bitcoin ele é um ativo de renda variável que está no nosso planeta. Então, as movimentações que acontecem com o Bitcoin não fogem em muito do mercado tradicional. Estou me referindo a ações, títulos de renda fixa e assim em diante. Então, ele é reativo. De primeiro momento, o Bitcoin ele é reativo a notícias ruins. Mas quando você olha com uma visão um pouco menos ampliada, né, você vê que ele teve uma certa reação aqui no momento ruim, ele teve outra reação ruim, porém ele bateu o topo histórico logo na sequência, tá? E o que está acontecendo agora com o preço do Bitcoin? Ele está tendo sim uma reação ruim, mas no acumulado ele ainda está no valor muito alto, né? Porque ele saiu aqui de 30 mil dólares no final de 2023, começo de 2024, para agora atingir 63 mil dólares nesse momento atual, chegando a uma máxima histórica acima dos 72 mil dólares. Esse movimento, na minha opinião, é um bom movimento para o Bitcoin. O que fortalece esse meu argumento, tá? Temos uma notícia aqui da CoinDesk, né? Que é a seguinte: a recuperação do Bitcoin acabou, razões para permanecer otimista no Bitcoin apesar da correção. Ele tem essa notícia, eu vou deixar na descrição essa notícia por completo, tá? Que eles passam alguns pontos muito interessantes em relação ao Bitcoin, inclusive quando voltamos ao passado e já podemos ver movimentos parecidos na criptomoeda. Ele fala um pouco sobre o Bitcoin e altcoins também, tá? Inclusive, se você busca rentabilidade, o Bitcoin não é a melhor opção hoje, tá? São as altcoins. Porém, em conjunto com essa maior rentabilidade, vem também uma maior volatilidade, tá? Então, as altcoins, elas se mexem muito mais em relação direta com o Bitcoin. Por exemplo, eles explicam aqui, ó, que tem altcoins que sofreram um retrocesso de 40 a 50%. Então, é um bom momento para você comprar boas altcoins, bons projetos dentro desse mercado. Então, para você que está buscando lucro, vale a pena sim aí investir em altcoins, tá? Então, aqui nós temos o efeito da redução do Bitcoin pela metade. Temos aqui uma menção ao halving, que falta aí apenas 3 dias para ocorrer, e essa redução pela metade aqui na distribuição de Bitcoins, e historicamente, como eu já mostrei para você lá em 2021, tem um impacto no preço, né? Então, geralmente o preço ele dobra, triplica, quadriplica nesses
períodos, né? A nossa expectativa agora é que o preço possa superar os 100 mil dólares por criptomoeda. Então nós hoje estamos aqui na casa dos 63 mil dólares, né? Então ele vai subir aproximadamente mais 40 mil dólares ou até mais 50 mil dólares aí ao longo dos próximos meses, tá? Não estou falando de horas, nem dias, nem semanas, mas sim meses, tá? Nos próximos meses ele vai alcançar muito provavelmente esses 100 mil dólares. Então, eles vão falar aqui sobre o halving, né, sobre a expectativa para o halving de modo geral. E eu tenho basicamente uma teoria aqui minha que eu compartilho com outros membros do mercado também, tá? O mercado institucional, grandes empresas como a BlackRock, dentre outras empresas que estão agora inseridas dentro do mercado de criptomoedas, elas vão fazer de tudo para baixar o preço do Bitcoin sempre que possível, né? Então esse momento de tensão internacional, esse momento pré-halving é um bom momento para você aproveitar aí uma redução no preço do Bitcoin, tá? E não só uma redução na distribuição de Bitcoins, mas sim no seu preço, né? E por que essa redução foi bem interessante, né? Que ele vai falar um pouco do desafio da turbulência macro, né, do mercado de modo geral, como ele está se comportando agora, e também um ponto interessante é a alavancagem eliminada, tá? Quando você tem essa queda relativamente forte no preço da criptomoeda, isso impacta aqui nas operações que são alavancadas, né? Então o que é uma operação alavancada? É basicamente um empréstimo que o investidor faz ali apostando, seja na alta infinita da criptomoeda ou na queda infinita. Ou seja, esse investidor fala, ó, Bitcoin vai subir hoje, se ele subir, eu quero ganhar 20 vezes mais. Eu vou deixar aqui o meu saldo. Caso ele venha a cair, eu vou perder 20 vezes a mais também. Então o que acontece? Se o Bitcoin ele sobe 2% apenas no dia, esse investidor que está alavancado em 20 vezes, ele ganha 20 vezes mais. Ele ganha 40%, né? Com essa alavancagem, tá? Agora, se ele cai, se ele retrai ali e esse investidor precisa liquidar a sua posição, ele vai perder 40% nessa queda de apenas 2%, porque ele estava alavancado em 20 vezes. E com essa queda, essas alavancagens, elas foram limpadas, né? Esses bilhões, no caso que colocaram 1,5 bilhões em apostas otimistas na sexta e no sábado combinado, foram liquidados, foram retirados aí do mercado, o que deixa, na opinião aqui do analista, né, o mercado mais limpo, tá? Então é interessante sim essa retirada desse monte de alavancagem que deixa até o mercado mais leve de modo geral. E agora um ponto muito importante antes de eu passar aqui para a última informação em relação ao Bitcoin, em relação se vale a pena você comprar ou não, tá? Particularmente eu prefiro que o Bitcoin caia antes do halving do que depois do halving, tá? Por quê? A expectativa do mercado é que o Bitcoin iria corrigir em algum momento, seja pós-halving, que é um momento marcante no Bitcoin, que ele tem uma oferta reduzida, com a demanda aumentando, então o preço ele tende a subir pós-halving, né? Então se ele corrige pós-halving, ele acaba quebrando essa, entre aspas, tendência mais forte de alta, né? Porém, se ele cai antes do halving, ele não quebra essa tendência de alta, porque ele agora está em 63 mil dólares, né? Aí depois do halving ele sobe para 70, ele pode cair de novo para 67 mil dólares, depois esticar até 80 mil, depois cair para 70, depois esticar para 90, aí 100, depois ele cai para 80 de novo, depois estica aí a última pernada para 110, 115 mil dólares, isso no processo de meses, tá? Não estou falando de semanas aqui, estou falando de meses. Então, na minha opinião, é muito mais válido ele corrigir agora, antes do halving, né, que eu estou gravando esse vídeo antes do halving aí, do que após o halving, que permite para o mesmo manter uma tendência de alta mais simétrica, mais retinha ali, mais bonitinha, igual está acontecendo aqui já nesse gráfico, né, que é quase uma tendência reta aqui, mas eu já falo para você o que pode acontecer agora. E por último, eu queria deixar uma postagem aqui do Otimista Oficial, tá, que eu sigo no meu Instagram, inclusive siga aqui, vale super a pena você me acompanhar no Instagram, o link está na descrição também, tá, além de outros links aí, tá? Então o Otimista colocou que Bitcoin deu uma corrigida natural e a sardinha fez o quê? Ficaram com medo. Bitcoin caiu aqui para 62.488 dólares, tá? E ele colocou alguns prints bem interessantes aqui, que foi o seguinte, né? Enquanto os investidores pequenos estão vendendo, né, os grupos grandes de investidores, como o BTG e o Grupo Banco do Brasil, compraram EBIT e ETF de Bitcoins da BlackRock. Então você tem aqui um quadro, né, de compras aqui, de aquisições aí gigantescas de Bitcoins. O ticket está aqui
em dólares, tá? E você consegue ver essas aquisições acontecendo agora. Passando aqui também, nós temos aqui, ó, enquanto você está com medo, alguém acabou de comprar 496 milhões em Bitcoin na Coinbase. Então você tem mais uma movimentação gigantesca aqui de Bitcoins, tá? E por último, temos mais uma movimentação forte aqui da BlackRock comprando aí um total de 1.200 Bitcoins, 74 milhões de dólares aí nessa última aquisição deles aqui, tá? Então, olha só, o mercado, ele está adquirindo ainda, o mercado, ele está fomentado, independente do que está acontecendo no cenário global de modo geral e também da reatividade do Bitcoin em relação a esses movimentos, o mercado continua otimista. Então, o que eu diria para você agora? Compre sim Bitcoins agora. Ah, devo comprar todo o meu dinheiro em Bitcoins? Não é bem assim. Você deve particionar o seu aporte e não só em Bitcoins. Eu também estenderia essa informação de compre criptomoedas. Então, eu estou falando de Solana que está barata, eu estou falando aqui, Cardano não, estou falando de Chainlink também, que está muito barata, tá? Ela até está a um preço abaixo do que eu paguei recentemente. Eu estou falando também de Stacks STX, que é uma excelente criptomoeda, um projeto muito promissor para a rede do Bitcoin. Eu estou falando de Render, com certeza eu estou falando de Render. Dentre outras criptomoedas que inclusive você pode ter acesso na minha comunidade de investidores. Você tem acesso a um curso completo sobre como lidar com esse mercado, como investir de maneira correta dentro do mercado de criptomoedas e também a uma comunidade de investidores onde você pode sanar dúvidas e ter resultados como esse aqui, né, de um dos nossos alunos aqui. Você pode ter acesso e conferir qual foi esse aluno e perguntar para ele também quais foram as escolhas que ele fez dentro desse mercado e também acesso completo à minha carteira de investimentos em criptomoedas hoje. E resumindo, vale sim ainda a pena você investir nesse mercado, vale muito a pena você montar uma posição robusta de criptomoedas, segurá-las aí por alguns meses e realizar o seu lucro lá para o final do ano ou começo do ano que vem, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e com certeza comente a sua opinião. O que você achou dessa análise um pouco mais fundamentalista, deixando um gráfico um pouco mais de lado? Não que não seja importante, é muito importante você olhar o gráfico, entender um pouco de resistência, de suporte em relação ao preço do Bitcoin, até onde ele pode cair, provavelmente até onde ele vai subir aí nas próximas semanas, para você buscar uma entrada um pouco mais assertiva, uma venda futura também um pouco mais assertiva. Então, um grande abraço para você e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais e